Nos acompanha aqui na Rádio RCI, mais um programa Entre Livros no Ar, sempre trazendo uma novidade aqui no mundo dos livros, né? E é uma satisfação, hoje a gente tem aqui a presença do Antônio Leon, ele que é graduado em Direito e Psicologia, é mestre e doutor em História das Ciências e das Técnicas e Epistemologia pelo FRJ, está falando com a gente lá do Rio de Janeiro, e a gente vai estar debatendo com ele esta obra. Quem está acompanhando pela Facebook, YouTube, tem condições de ver a capa. O título é Sessões de Ectoplasmia, Experimentos com Ectoplasma na França de 1920, no Instituto de Metapsíquica Internacional. Então, Leon, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Obrigado. A gente quer saber, então, a sua obra, você se baseou nas experiências, né, no contexto histórico do Instituto de Metapsíquica Internacional. Eu acho que a gente pode começar por aí, falando o que é o Instituto, né? Depois a gente vai entrando aí nos detalhes. Bom, esse livro foi fruto da minha dissertação de mestrado, né? Foi fruto da minha dissertação de mestrado, aceita pelo FRJ na época, num programa de História das Ciências. Então, eu entrei em contato com o Instituto de Metapsíquica e tive acesso a diversos documentos do Instituto de Metapsíquica ainda hoje. Por exemplo, eu tenho aqui uma revista de Metapsique, são raríssimas, tenho essa outra que é dos Proceedings do Social Physical Research. Então, a obra ela foi feita com essas fontes primárias, documentos e revistas científicas da época. O Instituto de Metapsíquica Internacional foi uma instituição criada na França para pesquisar fenômenos parapsíquicos, paranormais, da época. Era o início da psicologia, Freud e Jung pesquisavam isso. Era um outro momento no mundo em que esses temas, se a gente for ver seriados como, por exemplo, Dalton Webb, tem um outro seriado na Netflix, Freud, né? Volta e meia, na década de 20, vocês veem mesas girantes. Na época era muito comum, por exemplo, você ia dar uma festa, você contratava o médium da cidade para ele fazer coisas ali, era como se fosse um espetáculo à parte. Em grandes festas, em reuniões, além dos comes e bebes, tinha esse médium da época. Bom, esse é o contexto do momento, então, seja no início da psicologia, na história da psicologia, esses temas eram muito pesquisados, seja no entretenimento em festas, no passatempo das famílias. Isso estava muito em voga na Europa naquele momento. E a França era uma França logo em seguida da Primeira Guerra Mundial. Ainda era uma França muito, muito mais forte, um Paris que ainda é muito grande hoje, mas seria como hoje Nova York, era o centro do mundo. Se a gente for pensar, né, todas as grandes descobertas, né, o Santos Dumont, ele foi aonde que ele foi voar, né, com o primeiro avião dele? Em Paris. Era o centro, né? Então, o Instituto de Metapsíquica ele foi formado para pesquisar esse tipo de fenômeno, e eles tinham um conteúdo muito de ideologia por trás. A gente tem que entender que eles estavam saindo de uma Primeira Guerra Mundial e saindo de uma epidemia, né? Então, olha o contexto deles, uma epidemia e uma Primeira Guerra Mundial. Sem internet, né? Todo aquele sofrimento, perderam diversos parentes em ambas as situações, e eles entendiam que se eles conseguissem provar os fenômenos parapsíquicos, paranormais, eles conseguiriam dar um salto evolutivo na humanidade. Eu até faço um paralelo, tanto na introdução como na conclusão da minha dissertação, que a questão do ectoplasma e dos fenômenos ainda fica assim hoje. Se no passado, né, eles pensavam dessa forma, depois de uma Primeira Guerra Mundial, hoje ainda se fala em reurbanização, né, extrafísica, e em cirurgias. Aqui no Rio de Janeiro é muito comum, acredito que no Brasil, essas cirurgias mediúnicas, né, que a base, a matéria-prima para a cirurgia é o quê? É o ectoplasma.
né? Então, você vê como é que o ectoplasma continua aí nos rondando de diferentes maneiras, de diferentes estratégias, mas continua rondando. Então, esse é o contexto da época, né? Um momento em que grandes personalidades faziam esses fenômenos. A gente vai estar falando aqui com mais calma, mas se você for ver no decorrer do livro, né, eu estou com ele aqui aberto, você só tem pessoas importantes da época participando dos experimentos. Era o prefeito de Paris, o primeiro-ministro, o presidente do tribunal, o delegado, o chefe de polícia da cidade. Então, não era alguma coisa assim totalmente já rejeitada, era alguma coisa que estava ali no momento, estava ali borbulhando tudo aquilo. E eles tinham essa... Se você for ver outro dado, 24 de dezembro, 31 de dezembro, tem sessão marcada aqui, né? E não era assim, toda a sessão tinha um efeito, um espetáculo. Não, eles registram. Fizemos a sessão hoje e nada aconteceu. Então, eu fiz questão, todos os livros que falam sobre esses eventos, né, de história da parapsicologia, né, ao longo do tempo, eles selecionam algumas poucas sessões. Essa obra ela tem todas, porque eu entendi que isso vai se perder. Eu sou uma das poucas pessoas no mundo que tem a revista Metapsique. Eu tenho quase a coleção completa. Sou uma das poucas pessoas. Isso vai se perder. Então, a gente tem um texto em português, tudo, inclusive da Social Research. Então, da década de 20, todas as sessões com Gustave Guélé, inclusive com o laboratório dele, que foi o precursor, né, que foi o inicial, está aqui. Todas as sessões com Gustave Guélé como coordenador estão nesse livro, de uma maneira narrativa. Eu fiz questão de colocar isso por uma questão de preservação de documentos, da história, né? E, enfim. E é interessante que você vai ver que durante a Primeira Guerra tinham sessões. Durante aquela epidemia, tinham sessões. Que é justamente quando que eu coloco as sessões com Eva Carrière, que é logo nos capítulos iniciais, é a primeira médium pesquisada, as sessões com a médium Carrière no laboratório Guélé era durante a Primeira Guerra. O Instituto ele é fundado quando a Primeira Guerra acaba. E eu coloco o diálogo deles. Porque como é que foi isso? Né? Onde eu consegui isso? As pessoas iam morrendo, seus familiares doavam suas cartas e os documentos que existiam na gaveta daquele parente. Esses documentos estavam perdidos lá no Instituto até agora. Estavam lá, mas estavam lá. Estava assim, envelope, assim, você vai a Paris, é um subterrâneo, tem lá o arquivo. Eu mostrei que eu estava pesquisando, o FRJ, me deram carta branca. Eu levei um scanner do Brasil. Na época, não tinha ainda muito esse scanner, então eu levei um scanner até grande na mochila, porque eu falei, não quero arriscar nada, né? Aquela coisa, né? Escola do professor Valdo, né? A gente se prepara, né? Então, eu saí do Brasil já com um scanner já pronto, já sabendo mexer, e escaneei que nem um maluco. Passei um período bom em Paris, escaneando documentos, lendo o que eu pude. E assim, tinha lá, documentos da família do Rocco Santo Líquido. Pênalti, tipo assim, sabe? Tá ali. E aí tinha as cartas dele, o discurso dele quando o Gustave Guélé morre. E aí, com isso, a gente vai reconstruindo a história. O que estava por trás? Eles conversando sobre como as descobertas com ectoplasma poderiam mudar a humanidade, que não existiria mais guerra. Esse que é o contexto. Então, quando se fala muito na concepção que a gente tinha aqui no Brasil, não, o Instituto de Metapsique era só para fenômeno. Tinha um outro contexto por trás. Tinha um outro combustível ideológico, que eram de pessoas que tinham sofrido muito numa Primeira Guerra. O Gustave Guélé participou da Primeira Guerra. O Rocco Santo Líquido, que era uma pessoa muito influente, consegue uma transferência dele de volta para Paris para fazer os experimentos com a Eva Carrière ainda em guerra. Mas eles tiveram a Primeira Guerra. O Rocco Santo Líquido ele tinha uma influência muito grande. Ele era um grande político italiano, né? Florentino. Ele era um grande político italiano que justamente controlava essa questão de pandemias. Era um médico muito, muito conceituado, foi deputado e estava na organização das organizações internacionais da época. E você vê, um italiano que estava comandando os aliados na Primeira Guerra de Paris, um italiano. Né? E justamente ele teve essa influência de buscar o Gustave Guélé de volta. Então, esse é o contexto que é importante colocar. Então, o objetivo do Instituto era uma evolução da humanidade, não ter mais guerra, evoluir,
Enfim, era esse o pano de fundo que a gente tinha no Instituto. E isso foi um dos pontos assim que me surpreenderam no primeiro momento. Quando eu comecei a pesquisar, eu falei, eu quero ver onde começou isso tudo, né? Eu sou filho de duas, eu sou neto, né? Minhas duas avós eram espíritas, consideradas ectoplastas, faziam cirurgias, e eu cresci nesse contexto. Eu, quando criança, meu pai passava comigo na rua, assim, eu era criança, e eu via, como é que tá sua mãe? Perguntando pro meu pai, né? A gente da minha avó. Sou muito grato a ela. Eu fui criado, e no Rio de Janeiro, tá? Eu fui criado muito nesse contexto. Então, isso nunca foi alguma coisa, um assunto assim, né? Era esse contexto. Quando eu conheci o professor Valdo, até, foi a pessoa que eu falei, cara, uma energia muito parecida com a das minhas avós. Eu tive uma afinidade muito grande, que era uma energia muito, né? E, enfim, eu fui criado nesse contexto. Então, eu queria entender o seguinte, aonde eu posso buscar informações sobre esse ectoplasma, né? Dessas cirurgias que existem ainda hoje no Rio de Janeiro, que o professor Valdo pesquisou, né? Tem na questão do ECP2. Onde que eu posso pesquisar? Eu pensei, uma instituição guarda documentos, né? A instituição que mais pesquisou e que mais se investiu nisso, e a época de ouro foi a década de 20 no Instituto de Metapsíquica. Esse foi o contexto da minha pesquisa e os documentos que eu consegui, né? Então, são 3 personalidades assim, muito chaves, né? Me interrompem, eu vou falando. Não, tá? não. Eu queria saber, o Instituto ele existe ainda? Ele existe, é claro que numa outra condição, mas ele existe. Ele existe. Numa outra condição, não está nos endereços que eu coloco aqui no livro, que eu fiz questão de colocar os endereços aqui, tanto do laboratório do Gustave Guélé, quanto do Instituto, porque foi legal quando eu fui a Paris. Eu fiz questão de passar em frente, de ver, era aqui e tal, o hotel em que eles se reuniram. Isso tudo foi muito legal, porque é como uma viagem no tempo, assim, foi uma época muito gostosa, né? O período que eu passei em Paris, sentindo tudo isso, vivendo intensamente isso, e até nos endereços, né? Eu passando, falando, como é que devia ser isso, né? Porque, por exemplo, o Gustave Guélé e o Rocco Santo Líquido, que são 2 personagens principais nesse contexto, eles não se conheciam. O Rocco Santo Líquido era um deputado italiano, um general pediu para ele comprar um livro do Gustave Guélé, em Paris, quando ele soube que ele ia para Paris encontrar a esposa. Aí que ele falou, Gustave Guélé. Em algum momento ele estava na Suíça, né? O Gustave Guélé atendia na Suíça, era um psiquiatra. Ele olha assim, Gustave Guélé, e sobe para conhecê-lo. Foi assim. E aí eles começam a se corresponder com carta, porque o Gustave Guélé estava na guerra. Não sei nem aonde. Eu coloco aqui no livro, mas num local assim, bem distante. E eles começam a se corresponder, e o Rocco Santo Líquido pergunta, você quer vir para Paris? Eu peço a sua transferência. É uma pessoa muito influente. Ele que estava tomando conta de tudo, da parte sanitária da guerra, da Primeira Guerra Mundial. Aí ele pede a transferência do Gustave Guélé. No primeiro momento tentam segurar, porque queriam colocar alguns franceses, mas ele insiste e consegue. Então aí que eles se conhecem. E aí tem o primeiro diálogo nesse hotel, né? E eles ficam conversando tipo 5 horas seguidas e criam um laboratório. Chamam a Eva Carrier, que é a primeira médium, que eu coloco aqui várias fotos dela, todas as fotos que tem de registro histórico na Revue de Metapsyché estão aqui, né? Não sei se tem como ver, mas olha, essa aqui seria uma das fotos, né, com manifestações de ectoplasma. Eu fiz questão de colocar tudo, né, para a informação não se perder. E aí começa o Instituto. Então, eles se conhecem nesse contexto. Então, depois na verdade, de um momento, o surgimento do Instituto foi a partir dessas 2 personalidades, dos papos, é que eles resolveram, não, vamos pesquisar mais a fundo, né? E não só isso. Porque aí depois chega a terceira personalidade, que é o Jean Meyer. É óbvio que tem o Charles Richer por trás. O Charles Richer era um homem magnífico, foi um nobelista, tem um tratado de metapsíquica, mas era como se fosse de uma outra geração, era da geração anterior. Ele até foi um tanto contra num primeiro momento. Não que ele foi contra, ele pediu para outras pessoas darem opiniões, porque existia um certo temor de chamar muita atenção. Será que se a gente chamar muita atenção disso não vai nos gerar problema? Não vai ser pior? Existia essa questão. E uma série de outras questões. Os ingleses, né, da Society of Physical Research, eles estavam pesquisando outras coisas na época, mais questão de telepatia, né? Então, eles eram meio contra, eles tiveram problemas, eu coloco aqui no livro, com a Eva Carrier nesse sentido, porque para eles tudo era fraude, eles tinham uma resistência
as pesquisas com ectoplasma na década de 20, o meu recorte é a década de 20. Antes, tiveram lá, teve o seu papel histórico, eu estou falando da década de 20. Então, realmente surge daí e chega uma terceira personalidade, chamada Gemeyer, que era um industrial, um homem muito influente, muito rico, e que ele era um mecenas de todas as instituições espíritas da Europa. Era um mecenas do local. E aí ele aceita patrocinar, né, ser o mecenas do Instituto de Metapsíquica. Isso gera uma confusão histórica, porque as pessoas confundem o Instituto de Metapsíquica com o Espiritismo, porque eles tinham o mesmo mecenas. Mas, segundo os registros históricos, ele não influenciava em nada. Mas ele era um espírita. O Gemeyer, embora ele tinha uma certa convicção com a questão do espiritismo, né? Leitor de Leon Denis, Kardec, ele tinha toda uma questão com a Instituição Espírita de Paris, a mais renomada, e outras na Europa. Então, era uma personalidade sempre muito procurado. Agora, ele era mecenas também dos psicólogos da época, o próprio Charles Richer. Né? Na época não tinha psicologia como é hoje, mas o Charles Richer tem diversas obras em psicologia e ele patrocinava, eles iam fundar um instituto de psicologia na época também. Então, ele era um mecenas, ele era um homem muito generoso e muito interessado em conhecimento. Né? Então, ele aceitou e não se meteu nunca. Assim, eles tiveram total liberdade para realizar as pesquisas sem interferência, embora tenham tido resistências. Né? Por exemplo, o Instituto de Metapsíquica ele sofreu resistência do clero católico, né? Dos espíritas, e dos próprios cientistas da época. Então, eles de certa forma, eles tinham uma tripla oposição, porque os espíritas queriam que eles confirmassem aquelas crenças deles, mas eles não confirmaram, eles falaram, olha, o que apareceu foi isso aqui, foi isso aqui, foi isso aqui. Eles se restringiam, né, ao que realmente estava acontecendo nos experimentos. Né? O pessoal do clero católico tinha uma questão, como é que se chama, que eu pesquisei, que era uma questão, era o princípio da imaterialidade da alma. O ectoplasma ele confrontaria com o princípio da imaterialidade da alma. Então, existia uma questão aí até de fundo religioso por trás. Então, teria esse problema. E as questões, e o pessoal da ciência estava ali naquelas revoluções científicas, tinha uma série de questões, ele estava borbulhando também na época, né? E, enfim, então tinha todo esse contexto, né, da época. O Gustave Guélé, ele é considerado, ele teve um acidente de avião, ele morre num acidente de avião. E esse acidente de avião ele se dá porque o avião que o Gustave Guélé ia voltar não deixaram ele entrar. Ele estava voltando à Suíça com os moldes de parafina, que eu também coloco aqui no livro os moldes. Os moldes tem até hoje em Paris, estão lá. Alguns, né, os que não foram destruídos. Né? Ele estava com os moldes. E não deixaram ele entrar porque ele estaria obsediado, alguma coisa assim. Ele freta um avião. E é esse avião que cai. Então, você vê, existia também uma questão ali de uma certa resistência. Né? Porque era tudo muito publicizado. Né? Eles estavam lidando com pessoas, eram pessoas importantes, não eram qualquer um. Né? O Rocco Santolico ele não se tornou político depois, ele era um político de renome na Itália, ele era um político internacional, era como se fosse assim, um secretário da ONU, sabe? Uma personalidade de alguma instituição que lidasse com saúde internacional, era uma pessoa conhecida, que estava se envolvendo nesse tipo de experimento. O Gemeyer era um milionário. Era como se a gente falasse desse... Eu esqueci o nome dele agora, que foi para... Foi para o espaço, como é que é o nome? Esse milionário que voou agora, foi para o espaço, ele conseguiu... Era um desses milionários, tipo dono do Facebook, era conhecido. Então, era esse o contexto que existia na época. Então, esses experimentos ganharam muita notoriedade para a época. Apareciam em jornal, né? Aparecia em jornal, olha, os experimentos do Gustave Guélé na Avenida Suffren estão acontecendo em plena Paris. Isso acontecia na época, sabe? Olha, muito interessante. A gente vai abrir agora um pequeno intervalo para os nossos comerciais. A gente está, conversando aqui com o Antônio Leon sobre as sessões de ectoplasma, né, de ectoplasmia na França, e a gente volta porque a gente tem mais curiosidade de saber. Só um minutinho. Programa Entre Livros. Apresentação: Rosimeire Salles.
Voltamos a apresentar programa Entre Livros. Apresentação Rosimeire Salles. Falando aqui sobre o Instituto de Metapsíquica Internacional, né, que surgiu na França na década de 20. Sabe que é muito recente, né? Quando a gente pensa assim que a gente teve tão próximo, né? Assim, nós pegamos uma parte dessa geração, assim, né? E simplesmente abafou tudo, né? Acabou tudo. Mas eu queria que você falasse um pouco, então, das sessões em si. Como que elas aconteciam, como que era aí a participação dos médiuns. Continua a sua história e a gente, né, Tá, contando um vamos lá. pouquinho mais aí de como que eram os fenômenos. Olha, foram diferentes estratégias que o Gustave Guélé adotou na época. Na verdade, ele adotou tudo que tinha. E com 3 médiuns diferentes, ele adotou 3 estratégias diferentes. Com a Eva Carrière, né, que foi essa primeira médium que foi, eu diria que ela é a madrinha do Instituto de Metapsíquica, porque ela participou dos experimentos no laboratório durante a Primeira Guerra Mundial, né? Então, os experimentos com ela foram durante a Primeira Guerra Mundial. Ele usava máquina fotográfica, então ele tirava foto das materializações da Eva. Então, a todo momento que ela tinha alguma materialização, ele procurava registrar, né? Então, eles colocavam ela tinha diferentes formas de... Ela tinha muita sensibilidade à luz, né? Ela era uma médium com muita sensibilidade à luz. Inclusive, era muito comum você ter pessoas que acompanhavam médiums, cada um tinha o seu acompanhante. A Eva também tinha uma pessoa que acompanhava sempre, né? Aqui estão algumas fotos da Eva. A pessoa que acompanhava a Eva era Madame Bisson, ela era esposa de um grande teatrólogo francês, né? Não só isso, a Eva, ela tem uma história muito interessante, ela ficou viúva, né? O noivo dela foi para uma guerra na África, alguma coisa acontecendo na África que a França estava precisando, estava lá, enfim, ele morre, tem um mal súbito, e a partir daí ela continua na casa dos seus futuros sogros, né, que faziam os experimentos, esses que eu tanto relatei, que historicamente eram comuns, na sua casa. E ela fica ali, ela vai ficando ali, e acaba que um dia ela se manifesta, e ali ela ganha notoriedade. Porque quem frequentava essa residência era Charles Richer, né, uma série de espíritas da época. Era tudo muito comum terem esse tipo de encontro. E aí ela ganha notoriedade. Então começam esses experimentos e o Gustave Guélé tira essas fotos. É importante assinalar que a Eva era totalmente revistada, ela ficava completamente nua, para não ter nenhuma possibilidade de nenhum tipo de burla. Com testemunhas, isso acontecia, enfim, repetidamente. E ela tinha esses fenômenos. No caso dela, ela conseguia materializações de pequenos rostos, como que eu coloco aqui nas fotos, né? As fotos são da revista Metapsique. Ela também, parece um chiclete branco, né? Que é uma manifestação que acontece do ectoplasma, que existem relatos de outros parapsíquicos da época. E, enfim, ela ganha notoriedade no mundo a partir disso, no mundo dessa parapsicologia, metapsíquica da época. Ela ganha essa notoriedade. Ela é, inclusive, chamada pela Society of Physical Research, a sociedade inglesa. E aí que acontece a grande confusão, e isso me gera, inclusive, a possibilidade de escrever um artigo internacional, porque é a tese da dissertação, né? Existiam 2 escolas, a inglesa e a francesa, de metapsíquica nesse período, porque eram por vários documentos, não só cartas, quanto essas sessões da Eva na Inglaterra, se demonstra que, nesse momento, se existiam duas escolas completamente diferentes, que pensavam completamente diferentes e que funcionavam. Isso é falado por eles, né? Eu não vi nenhum livro colocar isso, então foi uma coisa que valeu para a questão da dissertação e para escrever o paper, né? E o que aconteceu? Ela foi para a Inglaterra e ela foi muito maltratada lá. Ela foi totalmente revistada, mas o pessoal só ficava pensando em fraude. Existia um clima tenso, um clima realmente assim de animosidade. O ambiente não era preparado adequadamente, então tinha
tinha barulho de escritório e que ela quando estaria em transe daria sobressaltos em decorrência disso. A luminosidade não era adequada. Então, uma série de condições mostraram essa diferença, essa dicotomia entre o que essas duas instituições que pareciam que estavam fazendo a mesma coisa, mas não estavam. Eles estavam, na época, muito envolvidos com questão de telepatia. Eles estavam pesquisando essa metapsíquica chamada subjetiva pelo tratado do Charles Richer, né? Então, eles estariam mais envolvidos com isso nesse momento. Bom, então, com a Eva, além de toda a revista e de chamar personalidades para escutar, para verem, ainda era o registro fotográfico. Foi assim que ele tentou provar, na época, os experimentos com a Eva. Eles ficavam evocando. Então, por exemplo, eles diziam que os olhos desse rosto que aparecia, vou mostrar aqui, não sei se dá para ver direito, mas que eram lindos, então eles ficavam ali evocando, apareça novamente, enfim. E em diversas sessões aconteceram essas chamadas aparições. Só para você ter uma noção, essa daqui foi... É tudo março de 1918, 5 de março de 1918, 1º de março de 1918, tudo isso aqui tiveram resultados positivos. Então, com a Eva, a gente está no laboratório em 1918. É muito interessante isso, né? Como a gente volta no tempo. Bom, essa foi a Eva, foi a primeira estratégia do Gustave Gallet. Num segundo momento, ele chama um outro médium, que eu considero que era muito forte. Ele não era tão regular. Tá? Era o Klusk. O Guzik, que vai ser o último, eu achei ele era mais regular. Tanto é que ele vai participar do manifesto dos 74. Mas, assim, o Klusk, ele era muito forte e ele fazia essas moldes de parafina, que eu coloco aqui também no livro. Esses moldes tem até hoje em Paris, vocês conseguem se jogarem no Google, tem aqui no livro. Os que tem no livro são os oficiais, que estão na revista Metapsique. E aí, para não haver burla, além de toda uma revista que acontecia no início e no final, o Gustave Gallet, em segredo, apenas com o Charles Richer, eles não só medem a parafina, o peso, e comprovam no final que o peso seria, digamos, o mesmo entre as parafinas que foram feitas, digamos assim, materializadas, quanto o líquido, mas eles, de diferentes maneiras, eles colocaram primeiro uma substância vermelha dentro da parafina, de forma que na parafina materializada teria que ter o vermelhinho. E nas últimas sessões eles ainda colocaram um material de aminoácido, tem aí a substância, eu fiz questão de colocar o que eles colocaram, mas que não apareceria a olho nu. É só mediante luz que eles conseguiriam verificar. E novamente verificaram que haveria, que era a mesma parafina que estava ali em forma líquida, depois em forma sólida. Aí, não satisfeitos, eles chamaram grandes moldadores de Paris, né? Eu coloco o nome também dos soldadores, moldadores, para eles tentarem replicar algumas mãos, enfim, e eles não conseguiram. Falaram, olha, dessa forma a gente não conseguiria fazer e tal. Enfim, então era uma tentativa muito grande de mostrar o seguinte, não tem fraude aqui, e eles se submetiam a isso. Quer dizer, se só o Charles Richer e o Gustave Gallet sabiam disso, só se um dos dois estava metido nisso. Porque eram só os dois que sabiam, por exemplo, dessa... Quando eu achei fantástico isso, né? Eles colocaram lá, ninguém sabia, né? Então, eles ficavam a todo momento tentando evitar essa burla. E conclui que não aconteciam só esses fenômenos de parafina, é que esses foram para serem comprovados. A todo momento, eles recebiam empurrões, as mesas se mexiam, esses são os relatos, né? Uma série de situações aconteciam, eles colocavam de alguém que andava pela sala e que esbarrava neles enquanto eles estavam ali sentados, e eles a todo momento ficavam, estamos segurando a mão do médium, estamos segurando a mão do médium. Era uma coisa comum isso, né? Com a Eva Carreira também, estamos segurando, quer dizer, você segura a mão esquerda, a mão direita da Eva, e eu seguro a direita. Existia alguma coisa nesse sentido de não deixar, de nenhuma forma, existir algum nível de burla nesse sentido. Então, a pessoa era completamente
monitorada, né? Enfim, e vigiada, né? E por diferentes pessoas. Eu coloco os nomes aqui, né, de todas as personalidades que na época, você vê que tinham pessoas importantes. E eu fiz questão de colocar aqui uma outra sessão que foi feita essas sessões foram feitas dentro do Instituto, então tem lá todo o desenho do Instituto. Não tinha muito como ter burla, porque, por exemplo, não tinha janela. Eles fizeram de uma maneira que era para estar fechado ali. Mas eles fizeram experimentos num castelo. Eu fiz questão de colocar quando eu vi isso, né? Que é para você ver como é que era o momento da época. Eles foram convidados lá por um duque e tal, e foram para um castelo fazer os experimentos lá. Era o Instituto fazendo lá. Mas tem o do Instituto na sala dele, tem esse. Os resultados foram muito similares, né? Então, eu achei interessante fazer essa comparação. Esse era o momento. E eles faziam questão de chamar pessoas importantes. E como eram pessoas influentes, era fácil chamar. Agora, imagina, é como chamar o presidente, o prefeito da cidade, o governador, o desembargador. Era esse o contexto. Grandes cientistas, era esse o contexto. Então, eram pessoas que eram ali da sociedade da época, da alta sociedade, pessoas com poder aquisitivo alto e prestígio, que tinham muito mais. O que eu penso hoje é que eles tinham muito mais a perder do que a ganhar, né? O prestígio eles já tinham, né? O Rocco Santolico era um político extremamente famoso, já vitorioso, né? Como se ele fosse o presidente da OMS. Seria isso, né? Durante a Primeira Guerra e depois. Uma figura sempre chamada para congressos. Gemer, um milionário, que patrocinava locais, né? O Gustavo Guilherme era o mais novo deles. É o que morre primeiro por causa do acidente de avião, mas era um psiquiatra de renome na Suíça. Ele teve que abrir mão da carreira dele. Então, eu pude entender um pouco mais que existia realmente ali uma questão deles realmente quererem transformar, dar um salto evolutivo a partir desses experimentos. Era esse o que estava por trás das intenções ali naquele momento. Agora, você focou muito no Instituto da França, mas você falou aí sobre o Instituto da Inglaterra também. Foi um grupo diferente que montou, a finalidade, né, era diferente, eles se conversavam. Como que foi exatamente aí essa separação ou não? Era uma coisa, o mesmo instituto, uma matriz não era filial? não era nenhuma separação. A Social Physical Research ela é até mais antiga. Ela é mais antiga do que o Instituto de Metapsíquica. Na verdade, eles tiveram um grande valor histórico. Eles pesquisaram ectoplasma em momentos pretéritos. Mas existia ali, naquele momento, uma questão com fraude, porque existia muita fraude na época também. Então, isso deixou eles meio descrentes. Não quero mais pesquisar isso, porque tem fraude. Você tem uma noção, tinha pessoas que engoliam peixe e conseguiam depois, eu coloco aqui no livro também a desconfiança que eles fizeram exame, por exemplo, na Eva, para ver se essa região dela, eu não vou saber relatar a fisiologia e tal, mas se ela tinha largado para poder colocar um peixe e tirar, como alguns fizeram, e burlaram no passado. Então, tinha todo um histórico também de burla. Tanto que eles chamaram grandes como é que chama? Mágicos da época para fiscalizar a Eva, porque eles tinham isso. Então, eles tinham, assim, digamos, um ranço com isso. E não só isso, eles estavam, naquele momento ali, pesquisando outra coisa. E o Instituto de eles até colocavam, né, que nós somos... deixa o pessoal do continente pesquisar ectoplasma. A gente aqui da ilha pesquisa outras coisas. Eu tenho isso em carta, tá? A carta está no final do livro e está traduzida. Tá em francês e em português depois. Eu fiz questão de escanear porque é um documento extremamente relevante, né? Esse documento vai se perder em algum momento, né? Eu não pude trazer ele, eu só escaneei. Então, eu fiz questão de colocar, porque é o que eles colocam. Eles estavam num outro momento de pesquisas, né? Nunca foram juntos, agora eles transitavam, porque aquela coisa, estão pesquisando, sabe? Não, a gente pesquisa também, mas na década de 20, quando o Instituto de Metapsíquica surge, e com muita força, incomoda, né?
Porque é aí que existe a fricção. Porque até aquele momento existiam eles e algumas instituições um pouco menores. Quando o Instituto Metapsíquica surge com muita força, e o Instituto Metapsíquica ele tinha todo um objetivo até de patrocinar outras instituições pelo mundo. O objetivo deles era maior, também está nas cartas, aqui no final do livro. O objetivo até era patrocinar. Você quer montar um instituto na Bélgica? Ok. Né? E surgiram algumas instituições pequenas, Instituto de Metapsíquica da Bélgica, isso aconteceu, isso chegou a acontecer. Né? Mas então foi isso, foi desse momento e que surge essa digamos assim, rivalidade. Também existiram questões até... teve um autor que, no final, ele participa até do Manifesto dos 54, era um autor inglês que ele perde o seu filho na Primeira Guerra Mundial e ele escreve um livro sobre vida depois da morte e parece que não conseguiu publicação em francês, então ele fica um pouco chateado com isso. Então, existem também esses outros contextos. Vocês só pensam em fenômenos. E a vida depois da morte? E os fenômenos subjetivos e tal. Então, isso acontece. Né? Bom, falando até logo desse manifesto dos 34, que eu diria que esse foi o auge do Instituto de Metapsíquica, porque ele juntou todas as personalidades da época, de grande renome. Então, da França, eles assinam esse manifesto que está aqui, não sei se dá para ler, mas eu escaneio e coloco no livro. Eles assinam e colocam, né, que nós afirmamos completamente nossa convicção de que os fenômenos obtidos por Jean Guzik, foi esse médium, esse terceiro médium, não são explicáveis nem por ilusões ou alucinações individuais ou coletivas, nem por qualquer engano. Então, diversas personalidades da época, estou lendo aqui, olha, chefe de serviço de identificação judiciária na prefeitura da polícia, Dr. Benjamin Bord. Então, assim, eu peguei aqui agora aqui aleatoriamente, assim, eu fiz questão de colocar o nome de todos, tá? Então, você vê pessoas de todas do top, né? Membro do Instituto da França de Ciências, Dr. Gramont. Então, você vê uma série de personalidades de renome da época que assinam esse manifesto dos 34. Então, o que aconteceu com o Guzik, né? O Guzik não tinha os fenômenos como o da Eva, nem como o do Klusk, que eram fenômenos muito mais, vamos dizer assim, explícitos, mas ele tinha uma regularidade muito grande. Ele sempre conseguia. O Klusk, eu coloco, não conseguimos nada hoje. Não, o Guilherme colocando. A Eva, a mesma coisa. O Guzik, não. Ele tinha sempre alguma coisa. Ele era um médium profissional, tá? Ele era convidado para festas e tudo mais. Ele era um médium profissional, vivia disso. E ele consegue fenômenos durante ali, a mesa se mexe, as pessoas são puxadas. E é interessante você fechar o olho e imaginar. Todos estavam acorrentados. Então, imagina, todas essas personalidades de renome da época, acorrentadas umas às outras, todo mundo ali preso, sabe? Porque não, ninguém aqui levantou rapidinho e levantou aquela mesa ali. Sabe? Não teve... A mesa não saiu do lugar à toa. Não, ninguém me deu um tapa aqui à toa. Sabe? Porque estava todo mundo ali acorrentado. Então, foram fenômenos... Eles até restringiram os fenômenos, né? Eles colocaram... olha aqui os fenômenos que eles colocam. Movimentos externos de objetos diversos, sem nenhum contato do médium, fora do seu alcance. Então, objetos se mexendo, né? Contatos e toques frequentes e bem diversos. Sensações recebidas nos braços, no dorso, nas costas, na cabeça dos controladores. Então, movimento de objetos, que não teriam como, e contatos. Aconteceram umas coisas? Aconteceram. Mas isso não aconteceu em todas as sessões. Então, eles só assinaram o que todos eles viram, os 34 signatários. Essa carta ela entra para a história. Tá? Ela entra para a história e é aí que eu diria assim, que foi o grande auge do Instituto de Metapsíquica no mundo. Né? Foram pessoas assim, de renome, pessoas da alta sociedade, da política, enfim. O Charles Richer estava nesse
nesse experimento, o René Sudré, que depois veio a ser um grande metapsíquico, e o Oliver Lodge estava nesse experimento e assinou. Ele e a filha dele. O Oliver Lodge, esse era um grande pesquisador, e ele é um pesquisador da Society of Physical Research da Inglaterra. Então, eu diria assim que até o opositor, digamos assim, uma pessoa que tinha uma certa resistência, porque o livro dele não foi publicado na época em francês, ele reclama disso, né? E que ele foi contra, ele desaconselhou na carta. A resposta da carta da Inglaterra é assinada pelo Oliver Lodge, contra a fundação do Instituto na época, porque ele entendia que a polícia ia perseguir, que eles iam ter problemas, ou que não era para ser assim, que as coisas tinham que ser de uma outra maneira, que o mundo não ia mudar dessa maneira, por causa de fenômenos de ectoplasma. Então, ele assinou a carta, ele e a filha dele. Então, eu vejo que foi um auge isso aí, foi o auge vivido pelo Instituto. Muito bom, a gente vai então agora interromper aí a sua fala, né? A gente já está morrendo de curiosidade de saber o resto, mas vamos chamar aqui nossos amigos patrocinadores. Pessoal, a gente volta em um minutinho. Programa Entre Livros. Apresentação Rosimeire Salles. Voltamos a apresentar Programa Entre Livros. Apresentação Rosimeire Salles. Leon, autor do livro Sessões de Ectoplasmia, está contando aqui para a gente todo o histórico aí do Instituto de Metapsíquica Internacional. Vamos lá, ele chegou no seu ápice, né, com esse documento aí, foi assim, o coroamento do trabalho deles, né? Mas aí, o que aconteceu depois disso? Porque, ok, né, houve um reconhecimento por parte da sociedade, isso daí chancelou, né, vamos dizer assim, não, ai, fugiu a palavra, mas assim, o fato de ser verídico, que os fenômenos realmente acontecem, né, tirando aí todas as conotações de interferências intrafísicas. O que aconteceu, então, depois disso? Depois desse vamos primeiro, dentro do Instituto de Metapsíquica, acontece a morte do Gustave Guélé. Que foi uma pancada muito forte, né? Quando que ocorre acidente de avião. O Instituto ele fica meio perdido com isso, né? Era ele que era o motor, era o mais jovem, porque você tinha o Rocco Santo Líquido, era um homem de muito prestígio. Então, quando ele precisava de contatos, de personalidade para fazerem parte dos experimentos, era o Rocco Santo Líquido ou o Gemer, com poder financeiro, que possibilitavam essas coisas, possibilitavam o Instituto funcionar, o Rocco Santo Líquido, com a influência dele e muita sabedoria. Sem o Rocco Santo Líquido, o Instituto não teria sido fundado. Ele que vai conversar com o Gemer. O Gemer tinha sido desaconselhado de fundar o Instituto lá no início, né? Pelo Oliver Lodge, até pelo... Enfim, então ele consegue reverter. Era um homem muito, muito habilidoso. Então, mas então fica o Rocco Santo Líquido, já mais idoso, o Gemer e o Gustave Guélé, que era o motor, ele que fazia a coisa acontecer com energia, porque era novo, para ver todos os experimentos, botar para frente. Quando ele morre, fica um pouco... Existe ali um gap. Depois eles retomam, sim, mas numa outra condição, né? Não com o prestígio da época, nem com as condições financeiras e o prestígio, porque em muito pouco tempo, todos... se eu não me engano, em 1930 e 1931, o Rocco Santo Líquido e Gemer morrem. Logo em seguida, muito pouco tempo depois. E o Gemer era o grande mecenas, o Rocco Santo Líquido tinha toda uma articulação política para conseguir chamar pessoas de renome. Continuam tendo experimentos depois, tem algum resultado, mas esse foi o grande momento. Então, isso acontece. Depois vem a Segunda Guerra Mundial, né? E com a Segunda Guerra Mundial, aí você já viu, né? O que acontece com a França, enfim, tem um gap aí muito grande. E as próprias revoluções científicas, as coisas que vão acontecendo, isso vai mudando, né? Se você for ver, o mundo muda muito a partir daí. Então, ali dá um corte, né? Existe um corte ali muito grande. Eu diria que a morte do Gustave Guélé foi um golpe duro no Instituto de Metapsíquica. Foi um golpe bem duro. O Gustave Guélé tinha livros para publicar na época sobre isso,
né, sobre ectoplasma, e tinha coisas para serem lançadas que não foram. Pode ter escrito livros fantásticos, mas acabaram não sendo em decorrência disso. Então, esse é um dos fatores, né? Agora, se a gente for pensar, o Gustavo Guilherme é referência bibliográfica de diversos autores. Inclusive, o professor Valdo ele era uma referência bibliográfica. Então, aquelas sementes plantadas ali, de certa forma, elas deram frutos. Agora, eram personalidades que, se a gente fosse comparar com cientistas, por exemplo, tem notícias que cientista que mexia com raio-x, depois descobriu que aquilo ali não fazia tão bem, ou aqueles cientistas que mexem com alguma substância diferente, que depois que não tinha a proteção adequada. Eu penso que, na época, eles estavam ali, eram precursores, estavam começando a mexer com aquilo e estavam coletando dados. Eu vejo que hoje, todos nós, de alguma forma, seja o professor Valdo nas obras dele, seja nesses locais espíritas que fazem cirurgias, de alguma forma, até hoje, a questão da luz apagada, porque isso interfere no ectoplasma, isso vem daí. Quando eu quis pesquisar, eu queria saber de onde surgiram essas questões que nós até hoje usamos, né? Esses princípios, essas regras, né? Essas descobertas, né? Esse conhecimento vem dessa época. Então, não, uma luz mais fraca, não pode fazer barulho, enfim, isso tudo vem desse momento aí. Então, eu diria que o valor que ficou muito do trabalho foi que eles coletavam dados e registravam de uma maneira obsessiva tudo o que acontecia, todos os registros, e, de certa forma, nós podemos beber deles hoje, direta ou indiretamente, mesmo que a gente nem saiba. O que eu procurei ver, eu diria que eu fui abrir a caixa preta, né? Eu falei, não, eu quero ver o que está por trás disso tudo, né? O que estaria ali? Quem começou com isso? A minha estratégia foi pesquisar a instituição, porque eu pensei, tem documentos, e não deu outra. As pessoas morrem e mandam lá os documentos para... Como manda a Poloteca, né? Nossa, Os registros estão... Né? Amanhã ou depois, for na biblioteca, vão ter lá diários, documentos, fotos, né? A gente já pode se buscar por isso no futuro, né? No Instituto vai estar lá. Então, as instituições ela têm esses valores, né? Porque elas acabam que funcionam como cápsulas do tempo, né? Então, você vê, eu fui lá, assim, achei documentos que não tinham sido manuseados. Assim, o local, assim, que eu falei, eu sou o primeiro que estou mexendo nisso, de repente... em 80 anos, não sei, porque estava ali, sabe, papel grudado, aquela coisa. Eu acho que no scanner aparece, tem os papéis que estão totalmente amarelados, assim, sabe, documento, a fundação do Instituto, o reconhecimento de utilidade pública do Instituto de Metafísica está assinado pelo presidente e pelo Charles Richer, né? Isso aí está lá, esse documento está lá, estava assim, sabe, nos arquivos, porque ficam ali e ninguém gosta de mexer em arquivo, né? Arquivo é uma coisa que as pessoas evitam, porque está bagunçado, poeira, e vai ficando, né? Agora, também representou uma ruptura no sentido da atribuição ao fenômeno de elementos pesquisísticos, né? Porque até então existiu o fenômeno, sempre existiu durante, né, toda a humanidade, mas esse estudo mais detalhista, com experimentação, né? Olha, faz um molde, vê as variáveis que interferem, né? A iluminação, é isso, você segura na mão para não ter fraude. Quer dizer, foi uma nova categoria de investigação dos fenômenos, não é? E dali muita coisa mudou, né? Eu diria que o Instituto ele pegou coisas que já até usavam, né? Por exemplo, o molde era usado, só que ele procedimentalizou para mostrar que não tem fraude. Isso eram feitas nas reuniões, nas festas. Tem um seriado, Freud, que está na Netflix, embora como registro histórico não seja lá essas coisas, mas ali você vê que a todo momento eles vão encontrar, não sei, vão na festa tal. Aí de uma hora para outra na festa tá todo mundo comendo, bebendo, dançando. Não, agora é o espetáculo da médium tal. Aí ela começa a fazer lá alguma coisa. E isso era um momento ali, era uma época... era isso, essa era a regra. E realmente foi o que você colocou. Eles começam a querer pesquisar, registrar.
A Social Physical Research faz isso também, tá? Só que ela estava num outro momento. Ela estava querendo pesquisar os fenômenos subjetivos, né? E não os objetivos. A obra do Charles Richer, o tratado dele, é muito interessante porque ele separa isso, né? E aí é justamente o que eles fizeram. Eles falaram, não, vamos pesquisar isso aqui, porque aqui tem muita fraude. Era o que eles pensavam, né? Então, não quiseram... Existia uma resistência, né? Tinha um ilusionista, Jingle Wall. Depois eu vi que tem até filme dele. O cara estava aqui, na sessão da Eva. Assim, depois eu vi que tem um filme dele, é Jingle Wall, é uma coisa assim. Ele estava na sessão da Eva, quer dizer, ele foi contratado pela Society of Physical Research para ver se haveria fraude. E é um ilusionista famosíssimo na Inglaterra, da época e tal. A gente vai colocando os nomes, eu não sei de todos, a gente não sabe, né? Mas eu fiz questão de colocar todos os nomes. Aí depois eu tava vendo um filme, aí era ele. Eu falei, caramba, é o cara do livro. Era super famoso. Então, você vê como é que era relevante para a época. Eram contratadas pessoas de renome, pessoas especialistas em diversos setores para ver se teria fraude, se teria alguma coisa. Olha, eu diria que, assim, o que eu posso dizer que o que eu fiquei muito, assim, surpresas que eu tive era essa questão, digamos assim, ideológica do Instituto. Eu achava que eles só queriam um fenômeno mesmo, era uma coisa mais... Não, eles tinham... E até por uma questão histórica, saindo de uma Primeira Guerra Mundial, saindo de uma pandemia, diversos parentes morreram. Era muito pior do que a gente... Né? Assim, se a gente for pensar, a Primeira Guerra Mundial foi uma coisa muito pesada. Né? Então, assim, eles estavam vindo desse contexto, então eles viram ali uma oportunidade. E se você for procurar também no livro, você vai ver que, repetindo, 24 de dezembro, 25 de dezembro, 31 de dezembro, tem experimento. Né? A França estava sendo bombardeada, estava tendo experimento. Entendeu? Estava tendo experimento com a Eva, no laboratório. Aí era o laboratório, era o precursor. Então, assim, não tinha tempo ruim para essa galera. Né? Eles estavam ali. Não, e assim, uma coisa é você ter uma certa credibilidade nos fenômenos a partir dessas experiências, né? E depois disso, meio que houve até eu não sei se seria uma banalização, mas foi muito jogado como fraude, né? Então, experimento, pronto, era atribuído sempre à fraude, né? Isso ficou até fixado um pouco, né? E se perdeu, né? Se perdeu um pouco da valorização dos fenômenos, né, não? Uma das coisas que eu pude ver, assim, um pouco, lendo outras coisas, né, até do próprio Gustave Guélé, é que ele atribuía à personalidade de alguns médiums um certo, assim, vamos colocar, narcisismo. Então, eles conseguiam o fenômeno, eles conseguiam. Mas eles não se permitiam não conseguir em algum momento. Você entende? Sim. Então, eventualmente, mesmo pelo que eu pude entender nas entrelinhas, por isso que eles tinham tantos cuidados. Mesmo aquele médium que eventualmente consegue, ele não se permite não conseguir. Então, eu acho que esse foi um dos problemas que podem ter acontecido em termos históricos. Se consegue, mas aí depois o cara não está conseguindo, ele vai fazer alguma coisa. E aí a coisa... Aí perde tudo que foi feito, é como se tivesse perdido a credibilidade. O Gustave Guélé, ele chama, né? Ele fala, não, a gente sabe que esses médicos têm uma personalidade, ele coloca difícil, uma personalidade diferente. Como psicólogo, que eu pude entender um pouco mais, puxando assim mais para o narcisismo. É o que eu pude entender ali do que ele coloca no livro dele, nas entrelinhas. Então, quando se fala também das fraudes, a gente também não pode deixar assim, social ou physical research eram completamente paranoides. Não. De fato, existiam. Existiam por profissionais ilusionistas que só faziam isso. E, como eu disse, o cara era capaz de forçar a musculatura aqui para conseguir engolir um peixe e tirar um peixe, né? Isso acontecia, né? Mas também existiam aqueles médiuns que, eventualmente, por não conseguir, tentavam alguma coisa. Quando não conseguiam, porque queriam uma aceitação. Aí é aquela coisa da personalidade humana, né? E, pelo que eu pude entender, tinha isso. Mas o que eu pude perceber é um cuidado muito grande nos experimentos do Instituto para que nada disso acontecesse. Tanto que eles colocam,
não conseguimos nada. Às vezes era uma semana inteira, por exemplo, com o Kluskle. Com o Kluskle, era uma semana inteira sem nada. Sem nada. Aí, na semana seguinte, vinha molde. Aí acontecia. Porque também eu acho que devia ser uma coisa exaustiva, né? Puxa, demandar muita energia, né? O tempo. Você vai ver, os Demandar, dias, eu comecei assim, vamos ver. Dia 5, dia 6. Esses caras não descansavam, não. Eles não tinham vida, não. Era um negócio. Eu até entendo, eles iam patrocinar, né, um polonês vindo para Paris. Então, queriam, durante aqueles 2 meses ali, que os fenômenos fossem realizados e tal. Tudo bem. Mas não tinha descanso, sabe? Então, é natural que, eventualmente, com qualquer coisa que a gente faça na vida, o rendimento cai em algum momento, sobe em outro, por uma série de circunstâncias, né? Olha, excelente! Nossa, hoje o programa assim, foi muito rico de informação, né, de história, e a gente agradece, então, a gente já está no finalzinho. Leon, olha, muito obrigada mesmo pela sua participação. Eu quero lembrar vocês, gente, que a gente ainda está na pandemia, vamos lembrar de se cuidar, vamos usar máscara, álcool gel, distanciamento, não acabou, gente. Mesmo as vacinas, elas não dão conta de dar segurança total para a gente, nós temos muitas pessoas queridas, né, indo embora dessa dimensão, então fica aí sempre, né, a mensagem aí quanto aos cuidados de cada um, tá bom? Então, Leon, muito obrigada. A você que nos acompanhou também até aqui, muito obrigada. Você quer fazer um último tchauzinho? A gente tem 1 minuto ainda, Leon. Quer deixar alguma mensagem final? Só agradecer o convite. Quando a gente escreve um livro, é muito recompensador poder estar divulgando, poder estar falando dele. A escrita de um livro, às vezes, é muito solitária, embora não tenha muitas histórias, e é muito legal, muito gostoso assim, poder estar dividindo tudo que se viveu, né? Quando eu estou fazendo aqui a entrevista contigo, é como se eu estivesse no período que eu fiquei em Paris pesquisando. Eu voltei no tempo aqui, nesse período ali, gostoso de estar nos arquivos, e eu só tenho a agradecer e reforçar aí o se cuidem, realmente, não acabou, né? Eu acho que vamos vamos segurar porque vale a pena, né? Vale a pena. É isso. Muito obrigado. Obrigada a todos. Tchau, tchau, Leon. Muitíssimo obrigada. Tchau. Você acabou de ouvir o programa Entre Livros, com Rosimeire Salles, aqui na RCI.